Continuação da história, filhas. E aí ele falou, e quem ia pular na bala dele era eu, tá ligado? Ia. Aí eu, não vai mais? Aí ele, eu não. Vou mais não, Vitória. Fiz de tudo por ele, conversei com ele, passei as ideias pra ele. Falei, mano, você não precisa disso, tá ligado? Ele não precisa, mano. Perguntei mais de uma vez, foi o seu pai? Seu pai te induziu? Qualquer bagulho assim, tio. Ele disse que não. Aí chegou lá as ideias diferentes. Aí eu, mas o pai dele tá tipo. Aí ele, eles estão negociando, tá ligado? Tipo, o pai dele principalmente, né? Porque você tá ligado o que o pai dele é, né, Vitória? Aí eu, sim. Ele então. E aí ele tá envolvido com os bagulho, tudo. E aí o Léo tá se achando gostosão. Já tava percebendo de uma cota, vou te dar um exemplo. O Léo sempre foi comedor de mulher, né? Isso é fato. Mas aí ele veio trocar umas ideias comigo, conversar que umas minas tava meio pana dele, que não sei o que, e eu já assim, por causa da Carla, né? Aí ele veio conversar comigo, que umas minas já tava pana dele. E aí quando eu fui ver o naipe das minas, com todo respeito com você, eu falei, oxe, essas minas não é daqui, tá ligado? E aí ele me falou que teve uns 2 dias assim, aleatórios, que ele dormiu fora de casa, tá ligado? Eu tava trampando na adega, ele deu um salve na adega e foi pro rolê que eu acabei no hino. E aí ele contou que ele foi pro rolê assim, tá ligado? E conheceu essas minas. E aí nesses rolê dele, é rolê de boy, tá ligado? Rolê pra quem tem pra contar. E aí eu falei, pô, tu foi com quem? Ele falou, pô, foi com o André e com o Diego. Aí eu, como assim se foi com o André e com o Diego? Porque assim, vamos lá. André e Diego é 2 lascados, entendeu? O Léo ainda tem um pouquinho pra contar, mas o André e o Diego não. Aí eu, mas você foi nesse lugar que pagou os bagulho, parça? Desculpa a pergunta. Ele e eu. Vitória. Sei no bagulho desse, pra você gastar o bagulho. Ele me contou os bagulho das minas, camarote. Não é pouco, Vitória. Aí eu fiquei, tu gastou isto? Ele, gastei. Aí ele que bancou o aniversário lá, eu quis pagar na hora, tá ligado? Porque eu que dei a ideia e pá, na hora de pagar ele não deixou não, eu vou pagar e pá. Bancou lá o bagulho. Aí teve um dia também, no dia do jogo, você tava. Ele tava toda hora sacando do combo, mano. Entendeu? E eu assim, e eu tô ligada como o Léo é. O Léo, ele é assim. Se nós for pedir uma pizza aqui, ele fala, eu não tenho, mas alguém vai pagar o meu. É dele, ele pode ter, mas ele... Agora, você botar ele no rolê, realmente, ele luxa. Ele luxa. Mas assim, sempre serrando tudo, sempre dividindo tudo certinho pra todo mundo, entendeu? Ele pode pagar a parte dele, mas ele vai dividir. Agora, ele chegar no bagulho e bum, dar ali assim, ele não faz isso. Entendeu? E eu assim, tá. Aí eu falei assim, eu entendi. Mas aí ele sabe que você sabe? Aí ele sabe, parça, sabe. Ele tava todo sem jeito. Ele tava ligado que eu tava nas ideias, que eu tava com a cara fechada prestando atenção. E quanto mais o cara falava com ele, mais sem graça ele ficava, tá ligado? E eu ligado nas ideias dele. Entendeu? Aí quando eu fiquei uns 5 minutinhos aí sozinho com ele, eu falei, qual foi da fita desse cara? De onde você conhece esse cara? Aí ele deu lá uma desculpinha só rapada. Eu falei, você tá metido com vários bagulho, né, Léo? Sua cara não mente, tio. Pra que você mentiu pra mim, irmão? Pra que você mentiu pra mim? E dali adiante, à noite, ele tentou ainda puxar um assunto, tentou conversar comigo, mas aí já não tinha mais papo. Aí eu falei, então você tá sem falar com ele? Aí ele, tô sem falar com ele, eu não sei nem se eu vou voltar pra casa, tá ligado? Ou se ele vai embora. Mas morar com ele eu não vou mais. Sabe por quê, Vitória? Eu não sou santo. Eu não sou santo, tá ligado? Mas tem coisa que eu não boto minha mão. De jeito nenhum. Entendeu? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
Aí eu, sim. Aí ele, se essa foi a escolha dele, que ele faça sozinho. Não dentro da minha casa. Escolhi ir morar com ele, tá ligado? Nós conversou sério sobre pessoas ir lá e pá. Você acha que não? Você acha que eu não tenho consideração com você? Você pode ir lá perguntar pra ele. Eu falei, mano, você tá ligado que a Vitória é louca? Entendeu? Aí eu assim, João! Aí ele, é verdade, tio, você é loucona das ideias. Eu falei, você tá ligado que a Vitória é louca, entendeu? Eu ia ler um bagulho muito louco, um dia nós tá junto, outro dia nós não tá. Então assim, parça, não fica botando as minas aqui dentro não, tá ligado? Essas minas vai tomar um pau da Vitória. Até eu me explicar pra Vitória, eu vou tomar um pau junto, então assim, já não inventa, entendeu? Então eu já troquei essas ideias com ele. Então, assim, quando tem resenha, é só os caras, as mulheres dos caras. Você tá ligado? Nós morando junto, nós colocou as regras pá, certinho, pra não ter problema, entendeu? Como era a casa do Igor lá, tá ligado? E aí nós conversou também sobre minha mãe limpar, nós pagar. Então, assim, nós foi conversando. Mas o principal era, parça, não vamos mentir um pro outro, tá ligado? Quer trazer uma mina aqui, quer dar uma com a mina, não precisa mentir pra mim nem nada, não, também sem muita satisfação, ó. Tal mina, pá, entra no teu quarto, faz o que você quiser, pronto e acabou. Entendeu? Mas se você conversou com ele sobre mina, e ele não, conversei com ele sobre resenha, trazer minas, fazer resenha com mina solteira, tá entendendo? Agora, se o cara também, eu não sabia se o cara ia ficar com a Carla ou não, pô. Se o cara também não for namorar a Carla, ele ficar com a ficante, é o direito dele, é a casa dele. Aí eu, assim como você levou a sua ficante, né? Aí ele, esquece isso, vida. Quero só você. Esquece isso. Aí eu, tá bom. Aí ele, é isso, mano. Nós conversou, tá ligado? E dessa fita toda muito louca, eu falei, não vamos mentir um pro outro, que nós é irmão. Quando eu encontrei os bagulho, eu falei, não mente mais pra mim, irmão. Não mente mais pra mim, mano. E ele mentiu, Vitória. Eu perguntava os bagulho, ele mentiu. Ele tava só me enrolando, tá ligado? E eu sou o irmão dele. Ele podia fazer isso com todo mundo, mas pra mim ele agia na transparência. E ele não agiu. Aí ele perguntou pra mim o que eu achava disso. Aí ele, o que você acha disso? Aí eu, João, eu acho que você tá certo. Eu acho que você devia voltar pra casa da sua mãe. Entendeu? Se o Léo quiser continuar morando sozinho, ele vai arcar com os aluguéis, ele vai arcar com tudo. Eu acho que é o certo se fazer. De verdade mesmo, esse é o meu conselho. Aí ele, Vitória, eu não queria voltar pra casa da minha mãe, não, mano. Queria não, mano. Morar com minha mãe de novo, tá ligado? Mas por quê? Vocês nem eram de discutir, João, por causa disso aqui. Pelo amor de Deus, sua mãe sempre te tratou como um príncipe. Ele, não, eu tô ligado, mas que eu morando sozinho, mano, era suave, tá ligado? Eu não dava satisfação pra ninguém, sem encheção de saco, tá ligado? Às vezes, a minha mãe ficava me ligando, enchendo meu saco, então assim, às vezes eu falo pra ela, eu tô em casa, ela acredita. Aí eu, João, mano, aí ele, mano, ela ficava falando que não era pra mim ficar na adega até tarde, tá ligado? E lá agora eu trampo na adega o horário que eu quero, tá ligado? Tipo, ela não intervém em nada na minha vida, mas ela ficava falando no meu ouvido, entendeu? E eu não tenho muita paciência com isso. Aí eu... Então você nunca vai namorar na vida. Aí ele, como assim, vida? Aí eu, se você não tem paciência de dar satisfação, de conversar, de, sei lá, responder a mensagem que a sua mãe manda perguntando onde você tá. E ele, mas ela não é minha mulher, Vitória. Pra você eu te dou satisfação, entendeu? Mas ela não é minha mulher, entendeu? Eu já sou grande, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? A minha mãe, ela é muito protetora, mano. Minha mãe, ela é uma ótima mãe, mas ela é muito protetora, entendeu? Quando eu tô com você, é tranquilo. Eu falei aqui pra ela que eu tava aqui na sua casa, e ela, então tá ótimo, tá entendendo? Mas se eu falo pra ela que eu já tô na adega, nossa, blá, 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 um bolão. Aí eu, mas porque ela sabe que da adega você vai pra outro lugar. Você bebe, você enche sua cara, você vai pro rolê, você gasta, entendeu? Ela é mãe, ela tá certa. Aí ele, mas se eu fazer isso e daí, é da conta dela? Aí eu, João, então fica lá morando com o Léo. Então fica lá. Você só, assim,
vai agregar em nada na sua vida, você só vai